O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi, galera, está começando o Cyber Literando. Eu sou a Natália Nogueira. E eu sou Gabriela Belangieri e hoje nós temos uma convidada especial que também é uma amiga nossa de muito tempo, que é a Cíntia Raquel. Ela veio aqui para ajudar a gente a falar sobre o tema de hoje, né? A literalmente explicar o tema de hoje, que é plágio. Então a gente vai deixar a Cíntia se apresentar brevemente antes da gente começar a falar o que a gente tem para falar. Oi meninas, olá galera, sou a Cíntia Raquel, sou pedagoga, especialista em informática na educação e atualmente curso Direito. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite, foi uma honra, para mim é uma honra estar participando do Cyberliterando e espero conseguir esclarecer todas as dúvidas. Que isso, Cíntia, a gente que agradece você por estar aqui. Gente, a Cíntia, ela é meio tímida, assim, mas pensa assim, num crânio de ser humano, ela é muito inteligente. Tudo que você fala com essa mulher, ela é assim, não é porque eu sou amiga dela que eu tô falando isso, é porque a mulher é foda mesmo, ela é um ícone. Meu sonho Sim, é ser. não, você já é, você já é. Também queria agradecer muito sua presença, agradecer você topar participar desse episódio com a gente. E basicamente a gente tá aqui para agregar conhecimento, então tenho certeza que vai ser maravilhoso. Como a Natália falou, ela é uma pessoa super, hiper, mega inteligente. Então, com certeza, ela vai tirar não só as dúvidas de vocês, como as nossas, porque a gente também tem, né, Natália? O famoso a gente não nasceu sabendo tudo, né, galera? A gente tá aqui para aprender e se a gente tem uma profissional maravilhosa para guiar a gente e auxiliar, agregando conhecimento para todo mundo que escuta, melhor ainda. A palavra plágio, né? Vamos começar falando da onde que vem essa palavra. Ela vem do latim, seria plagium. E nessa época ela não tinha o significado que a gente conhece hoje, tá? A gente usava a palavra plágio para falar sobre sequestro, roubo, quando as pessoas cometiam esse tipo de delito, e também quando vendiam homens livres como escravos. Era plágio. Para vocês verem que desde sempre existia aí pessoas safadas, sem caráter, né? Acontece em todas as civilizações, enfim, né? Ser humano realmente tem que acabar, tá, gente? Concordo. Mas enfim, antes da gente começar a falar de fato sobre plágio, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, que é uma coisa que muita gente também não sabe, muita gente confunde, acha que é igual, ou não consegue diferenciar os dois, que é justamente o plágio e a paródia. A paródia, ela não é plágio. Por quê? Porque ela vai fazer uma releitura daquele material, seja daquela música, daquele livro, daquele poema, daquele filme, do que for. Tá? Ela vai fazer uma sátira, porque ela serve para tirar sarro. Então a gente não vai. Não é considerado plágio a paródia. Por isso que eles são diferentes. E muitas vezes a paródia também, apesar dela estar ali com tons de humor, né, apesar dela ser engraçada, ela também serve para fazer uma homenagem a alguma coisa. Pode ser também uma música, um livro, um filme, como eu já falei, tá? Então a paródia ela não é plágio, ela é uma releitura que na maioria das vezes vai conter tons de humor. Eu gostaria de falar de alguns exemplos de paródia, né, e de sátira para vocês verem realmente qual que é a diferença. Eu vou falar primeiro de um filme, né, que é um filme do Porta dos Fundos, que se chama A Primeira Tentação de Cristo, que é considerado uma paródia, né, da história de Jesus Cristo, que é contada na Bíblia e também por religiosos. Então não é plágio da Bíblia, tá? É até engraçado a gente pensar em plágio da Bíblia, mas enfim. Não é plágio, é uma paródia. Eles pegaram aquela história e eles fizeram uma releitura com um tom humorístico. Com certeza vocês lembram, porque deu o maior bafafá na internet. Nossa, quem fala bafafá? Enfim, deu a maior confusão na internet. O pessoal queria que o Netflix tirasse do ar e toda aquela coisa, porque muitas pessoas consideraram ofensivo, né? Então, mas infelizmente, não, infelizmente ou felizmente, não deixa de ser uma paródia e uma sátira, né, galera? Então, pessoal que lute. Não podemos esquecer, meninas, da música Hello da Adele, que foi feita uma paródia pelo Whindersson Nunes, que inclusive o Whindersson é piauiense, de Bom Jesus.
A paródia qual é a senha do Wi-Fi. Todo mundo conhece, porque viralizou no país. Inclusive, eu acho que foi uma das coisas mais famosas que ele fez até hoje, né? Porque, tipo, todo mundo comenta sobre isso aí. Eu acho que é um número que ele ainda não conseguiu alcançar novamente. Então, a Gabi acabou falando, né, da onde a palavra plágio surgiu, né, que veio do latim, como ela falou, mas agora a gente vai trazer a definição dela nos dias de hoje. Então, através da definição do dicionário Aurélio, plágio é o ato ou efeito de plagiar. Plagiar, apresentar como seu trabalho intelectual de outro, imitar a obra alheia. E também a gente trouxe uma outra definição que é meio similar, obviamente. Essa definição acabou saindo do site comunidade.content.com e a gente achou que ela abrangesse mais e o entendimento fosse um pouquinho mais fácil, podemos assim dizer. Então, o plágio vai além de simplesmente copiar um texto ou um trecho e incluir em conteúdo sem dar os devidos créditos ao verdadeiro autor. Copiar uma ideia, abordagem ou a forma de organização e estruturação de um texto pode ser considerado plágio. Então, né, galera, na linguagem popular, assim, plágio é você roubar o trabalho do outro, entendeu? Então, você Copiar. copiar, exatamente, melhor. Copiar as palavras de outros. Então, né, já que a gente está falando sobre definições de plágio, eu acho que não existe ninguém melhor do que alguém que entende muito bem sobre isso. Então, eu acho que a Cíntia pode falar um pouquinho mais sobre como o plágio é um crime, né? Porque sem condições você literalmente copiar as palavras de outra pessoa. Então, Cíntia, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou tentar aqui explicar o que é plágio da maneira mais clara e qualquer dúvida vocês podem interferir, viu, meninas? Pode deixar. O crime de plágio ou crime de violação dos direitos autorais, ele está tipificado no Código Penal, exatamente no artigo 184. O caput do artigo, ele diz exatamente o seguinte: violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A título de esclarecimento, direitos conexos que trata o artigo diz respeito às pessoas que contribuíram de alguma forma na organização do processo criativo, que seria, por exemplo, no caso de gravação de um CD, a gravadora, a editora. Por que que tem esses direitos conexos? Porque o legislador, quando criou esse artigo, ele tentou proteger tanto o autor como quem está envolvido nesse processo de criação. Inicialmente, eu vou tratar apenas do caput, porque ele segue um rito diferenciado, e depois eu vou explicar os parágrafos do artigo 184, certo? Antes de iniciar a explicação sobre o caput, é preciso abrir um parênteses para explicar o que é ação penal, porque isso também vai ser importante no entendimento. A ação penal, ela se traduz como o direito de agir na esfera penal, ou seja, é eu, indivíduo lesionado, acionar o Estado e o juiz para que ele consiga aplicar a lei no caso concreto e sanar as divergências e também me oferecer uma proteção. A ação penal ela pode ser pública condicionada à representação ou ação privada. Vou rapidamente explicar o que é cada uma para ficar mais fácil de compreensão. A ação pública incondicionada, ela acontece quando o Ministério Público tem a titularidade de oferecer a denúncia. Já a pública condicionada, a representação, o Ministério Público ainda tem a titularidade, mas ele só oferece a denúncia mediante a representação do ofendido ou do seu representante legal. E a ação privada, a titularidade da ação, ela pertence ao ofendido ou ao seu representante legal. Vocês podem se perguntar, Cíntia, mas por que essa explicação? Porque o caput do 184 é uma ação penal privada e os parágrafos 1º, 2º e 3º é uma ação penal pública incondicionada. Então, as tramitações são diferentes. Por isso, essa rápida explicação para que entenda como é que vai funcionar o rito processual dessas ações. Miga,
O que seria CAPT? Bom, o CAPT ele é o cabeçalho do artigo. Um artigo, quando você abre determinada lei, um artigo ele sempre vai ter o CAPT, mas ele pode ter parágrafos, incisos e alíneas. Então, seria a cabeça do artigo. Quando você vai ler o artigo, a primeira coisa que aparece, o que está lá escrito, é o CAPT. Por exemplo, no artigo 121, que é homicídio, matar alguém. Esse é o CAPT do artigo 101, que trata de homicídio. Acho que eu consegui tirar sua Sim, dúvida. entendi. Deu para entender. Obrigada. E Pois só assim, não plagiei e não mate ninguém, galera. Só assim, uma dica básica para todo mundo que tá ouvindo. Aí a gente começa a falar para entender como é que funciona, porque isso é muito importante para ver no final o desenrolar, se a pessoa será presa ou não. Quando a gente fala do CAPT, o rito dele, é de competência do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Então, toda vez que eu falar GCRIM, eu estou falando do Juizado Especial Criminal, que ele é regulado pela Lei número 9.099 de 95. Ele faz parte ele está dentro do rol do GCRIM, tendo um rito sumaríssimo, porque, se vocês lembrarem, mas ele faz parte do juizado, do GCRIM, porque a pena é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo. O que seria esse crime de menor potencial ofensivo? São crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Como a pena máxima é 1 ano, ele está dentro do rol. E aí ele é de competência do GCRIM. O GCRIM, ele trabalha com o Instituto Despenalizador. Ele tenta evitar o cárcere. Então, na fase de investigação, a autoridade policial, no caso o delegado, ele, ao tomar conhecimento da ocorrência, ele vai lavrar um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e encaminhará imediatamente ao juizado, junto com o autor do fato e a vítima, para tentar realizar a audiência preliminar. Não sendo possível, vai ser marcada uma data para essa audiência. A lei, ela prevê a possibilidade do autor do fato não estar junto com a vítima. Imagina você chegar aqui para quem cometeu o plágio e dizer assim: bora aqui, colega, na delegacia fazer uma coisa legal. Nossa. Lógico que a pessoa não vai, então ela vai ser intimada para comparecer essa audiência preliminar. A audiência preliminar, ela será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Vai ter a presença do MP, que é o Ministério Público, do autor do fato e da vítima. O juiz ou conciliador, ele vai esclarecer sobre a possibilidade de composição dos danos. Aqui a composição dos danos, para ficar de mais fácil compreensão, é quando o autor oferece uma reparação ao dano, Uhum. a aceitação da proposta, que quando ele não oferece uma reparação, é uma transação penal, ele vai fazer uma substituição da pena. E aí, inicialmente, a gente tem que sempre seguir esse espaço. É oferecido primeiro a composição dos danos, que é a possibilidade do autor do fato oferecer à vítima a reparação do prejuízo. Se chegar a um acordo, o juiz homologa e encerra o conflito jurídico. Mas o autor disse: não, eu não quero reparar. Então, se não há caso não esteja a reparação do dano, é dada a possibilidade da transação penal. Que a transação penal tem o objetivo de não dar início à ação penal. É uma forma de dar celeridade à resolução da lide, do conflito, e, ao mesmo tempo, evitar tanto um gasto do poder público como um tempo que seria desgastante e maçante para duas partes, e ainda evitar uma possível condenação, né? No caso do autor do fato. Aí, o MP, ele vai oferecer, toda vez que eu falar MP, eu estou falando do Ministério Público, porque às vezes eu vou falando e esqueço que eu tenho que estar explicando esses termos. O MP, ele oferece o acordo, que pode ser o pagamento de uma multa ou uma pena restritiva de direito, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, doação de cesta básica. Uhum. Mas, para que
transação penal ocorra, a lei traz os casos que são previstos. Eu não vou me adentrar porque vai fugir um pouco ao foco. O autor não aceitou, não havendo a transação penal, a gente encerra a fase pré-processual e começa o processo. Agora a gente começa a ação e o rito que se vai ter é o sumaríssimo. Aí na audiência será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Depois dele ter feito essa resposta, o juiz pode receber ou não a queixa. Lembrando que a queixa lá atrás é porque foi o autor que foi titular da ação penal. Se o juiz ele não recebe, arquiva esse processo e acabou. Mas se ele recebe, serão ouvidas as vítimas, as testemunhas e a defesa. Vai ser interrogado o acusado e, se presente, passa-se imediatamente aos debates orais e depois é prolatado a sentença. Aí, durante isso, na hora que o MP oferece a ação penal, ele tem a possibilidade de evitar o rito, que é quando, em paralelo, ele oferece a peça acusatória, ele oferece a suspensão condicional do processo. Ela é aplicada quando a pena mínima for igual ou inferior ao 1 ano. Lembrando que a pena do crime de violação de direitos autorais é 3 meses. Aí, da mesma forma, há uma série de requisitos para se cumprir para que essa suspensão condicional do processo seja aplicada. Se o autor cumpre, é oferecido. Cumpridos os requisitos e aceita a proposta, na presença do juiz, o processo é suspenso sobre algumas condições e por determinado tempo. Se, durante esse determinado tempo, o autor cumprir exatamente o que foi dado, expirado o prazo, é extinta a punibilidade. E aí é o que a gente diz aqui, morreu Maria Preá. Eu amo essa expressão. Eu nunca ouvi essa expressão, socorro. Ave Nath. Decepcionada com você agora. Ai, não me excluam. Então, quais são as formas de, tipo, o que eu tenho que apresentar, por exemplo, para eu provar que, por exemplo, a pessoa me plagiou? Que a pessoa foi uma safada. Aqui Sim. no caso do CAPT, porque os parágrafos 1º, 2º e 3º, eles tratam de coisas diferentes. Por exemplo, o parágrafo 1º, ele trata da reprodução não autorizada para fins lucrativos. O parágrafo 2º, ele trata da guarda e comércio da reprodução não autorizada, também para fins lucrativos. 3 são para fins lucrativos. E o 3º, ele trata do oferecimento público não autorizado. Ele é diferente do CAPT, porque o do CAPT eu estou, por exemplo, plagiando um artigo científico para me passar no meu TCC. Eu não tenho fins lucrativos, minha ideia é só tirar 10 no meu TCC. Por isso que, por ser algo, vamos dizer, menos gravoso, ele tem um rito mais simples, e se vocês perceberam, eles procuram-se de tudo para evitar o cárcere. A gente já tem um contingente enorme de pessoas presas e certos tipos de crimes não há necessidade de levar mais uma outra pessoa a ser presa. Imagine você ser presa porque você plagiou 2 palavras, você não queria lucro só para poder tirar 8 no seu TCC, 7. Nessa situação. Quando a gente cai nos parágrafos, é no intuito de lucro. Então, para tirar a tua dúvida, quando a gente cai nessa primeira, a gente vai seus documentos e, no caso, o que você pode provar que ocorreu plágio. No caso, um documento original, ou as testemunhas, que durante o processo que eu falei, na hora da fase mesmo processual, caso a gente tenha chegado até a fase processual, as testemunhas, em sua defesa, você arrola testemunhas para poder te estar lá afirmando e provando que tem materialidade, ocorreu plágio, e tem autoria, foi a pessoa a qual você está acusando. Na questão dos parágrafos, o rito é um pouco diferente. A pena já é diferente, porque a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa.
É diferente do CAPT, porque no CAPT era ou multa, que a multa é cumulativa, aqui é 2 a 4 anos, a pena é bem maior. E nesses crimes especiais, são os crimes contra a propriedade imaterial, o rito é especial. A gente consegue encontrar explicando como é que vai funcionar esse rito nos dispositivos do artigo 531-B a 531-H do Código de Processo Penal. Só para elucidar melhor, quando ocorre o conhecimento da ocorrência do delito, a autoridade policial, sempre que eu falar autoridade policial, vai ser o delegado de polícia, ele vai promover a apreensão dos objetos, livros, CDs, DVDs, o que quer que esteja sendo plagiado. Ele vai lavrar um termo assinado por 2 testemunhas e será realizada a perícia. Antes, o que acontecia? Você precisava de uma perícia de uma quantidade significativa de materiais. Sei lá, você aprendeu 1000 livros. Eu não consegui. A perícia não seria considerada se fosse só um livro, mesmo que todos os outros 999 fossem iguais. Então, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 574, que diz: para a configuração do delito de violação de direito autoral, a comprovação de sua materialidade é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido. Então, não tinha essa súmula, vem para tentar evitar a defesa de alegar: ei, tá errado aí, você não fez a perícia de todos os livros, você não fez a perícia de todos os CDs, basta ter uma amostragem que já é válida. Uhum. O que acontece? Depois que é feita a perícia, é entregue ao titular como depositário, ele vai meio que cuidar durante o processo desses objetos apreendidos e ele pode requerer a destruição. Ele só vai requerer se o réu conseguir, no caso, né, se o réu não impugnar a apreensão. Após as providências preliminares, a gente vai para o rito ordinário. Aí, como eu falei inicialmente, nesses casos do parágrafo, a ação penal ela é pública, incondicionada, então ela vai iniciar com o oferecimento da denúncia pelo MP. Após o oferecimento, os autos vão e o juiz pode tomar 2 decisões: receber a denúncia ou rejeitar. Recebida a denúncia, o réu ele tem 10 dias para apresentar sua resposta à acusação. Aí o processo volta para o juiz para ele apreciar os pedidos, que no caso é a resposta do acusado. Aí quando ele recebe, ele tem 3 hipóteses. Depois da resposta do réu, ele pode rejeitar a denúncia. Depois de ler a resposta do réu, ele vê: não, sua denúncia não cumpre os requisitos, eu me convenci pela resposta do réu, então eu estou rejeitando sua denúncia. Ele pode absolver o réu sumariamente, você me provou que você não é o culpado, que você não cometeu plágio, então você está absolvido. Ou ele pode designar audiência de instrução e julgamento, dizer: não, a gente vai dar continuidade porque sua resposta, sua defesa não me foi suficiente para comprovar que você é inocente. Aí no Amiga, dia do... desculpa. Não, eu só ia perguntar, tipo, que tipo de defesa é essa que ele pode acrescentar que, tipo, faz o juiz não querer prosseguir com, tipo, declarar ele inocente? Ele pode dizer que está prescrito, por exemplo, o crime. No Código Penal ele traz um rol de crimes. Quando você vê o crime e você vê a pena, você tem um artigo específico que diz: tem aquela máxima que a gente diz no direito: o direito não socorre a quem dorme. Então você meio que dormiu no tempo, já passou o tempo, então prescreveu. Você não pode mais querer que eu pague por uma coisa que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Você perdeu. Sim. Aí isso vai depender de cada pena. Aí você vai olhar a pena e você olha assim: essa pena tem 2, 3 anos, aí vai para um período que você tem para ter esse processo, para ter essa ação penal. Ou seja, é tudo bem específico. Sim, tem muitos detalhezinhos. Outra coisa que ele pode alegar que não ocorreu esse crime, ele pode provar que esse crime não ocorreu, ou que ocorreu, mas ele não é o autor.
Só na resposta ao réu, ele disse assim, realmente o crime ocorreu, mas eu posso provar por A mais B, arrolando testemunhas, perícias e qualquer outras coisas que eu vou pedir, diligências, videofilmagens provando que foi fulano, mas não fui eu. E ainda há outros tipos de teses de defesa que ele vai arguir para tentar convencer o juiz. Sanando a dúvida? Que rolê. Não, Não, muito nossa, complexo. como assim? É muita coisa. Gente, por via das dúvidas, não plagie os outros, tá? Porque olha a merda. Olha a Olha a merda. confusão, entendeu? Olha onde você tá amarrando seu jegue. Mas enfim, amiga, pode prosseguir. Não, aqui só a gente chega no dia da audiência, o juiz ele vai ouvir as alegações finais de ambas as partes. Aqui a gente tem uma máxima também no direito, que é o princípio do contraditório ampla defesa. Então, se eu falo A, alguém vai ter que se defender. Alguém tem o direito de se defender. Então, por Uhum. isso ele sempre escuta ambas as partes. Depois ele julga o caso. Se o acusado for condenado, terá a dosimetria da pena, que é o cálculo da pena, para saber quanto tempo a pessoa vai cumprir. Aí lembrando, como é que é esse cálculo? É bem complicado, eu não vou explicar aqui, mas é só para entender. O cálculo sempre vai estar baseado na pena que traz o artigo. Por exemplo, no caso do parágrafo 1º, a pena é de 2 anos, 2 a 4 anos e multa. Então ele vai dizer, você vai ser preso por 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, mais a multa. Essa dosimetria que ele faz, porque ele vai ver se a pessoa tem bons antecedentes, se a pessoa tem domicílio certo e afins. Então, uma pessoa de fato pode ser presa por plágio. Sim. Mas Pode. você, assim, acontece com muita frequência ou na maioria das vezes, tipo, a pessoa paga multa, enfim, e serviços, como é que é, comunitários? O que acontece muito é que as pessoas, quando acontece a violação dos direitos autorais, elas vão muito para a via civil. Uhum. Deixam a penal e ficam só na civil. Então, Ah, sim. fica parte. Quando eu estava estudando, eu lembro que teve uma situação específica de um juiz que ele deu voz de prisão, porque ele estava numa banca, salvo engano, de dissertação de mestrado, e a pessoa que estava apresentando estava plagiando uma outra banca que ele já tinha participado há um mês, Caralho. Meu, e aí ele, na hora que ele começou a olhar o trabalho, ele disse, isso aqui eu conheço, porque eu também já estive nessa banca. Voz de prisão nessa pessoa. Na hora. Gente, imagina, a pessoa vai apresentar a tese e sair preso. arrepiei, Socorro. arrepiei. Aleluia. Quando a Gabi. Gente, para quem não sabe, a Gabi preparou o roteiro desse episódio com a Cíntia. Eu, infelizmente, por alguns motivos, não pude participar. Quando a gente estava debatendo sobre o que ia ser cortado, o que não ia, etc e tal, eu comentei com a Gabi de uma história que uma professora minha, obviamente não vou citar nomes dessa professora e tal, e ela contou que uma amiga dela tinha publicado diversos trabalhos na área de letras, né? E essa pessoa, tipo, o foco de estudo dela era muito específico e muito difícil dela encontrar conteúdo voltado para essa área. E essa minha professora estava contando que um dia essa amiga dela foi para uma livraria comprar, foi na área de linguística lá e tal, comprar um livro para ver se iria agregar no estudo dela e tal, e ela viu literalmente um tema muito, aliás, um tema não, né? Um título de livro muito similar à pesquisa dela. E ela ficou muito animada e foi comprar o livro para ver e tal. Quando ela abriu, era a pesquisa da mulher de cabo a rabo no livro com outras palavras. Mas era a pesquisa dela. Deu um processo desgraçado e assim, foi uma coisa gigantesca, porque a mulher literalmente teve a pesquisa dela de mestrado publicada, e a outra mulher que tinha publicado, ela estava ganhando dinheiro em cima disso, e foi uma confusão que eu fico assim, gente, como a pessoa tem coragem? E nessas situações, ocorre sim, com o final do processo, muitas das vezes a pessoa sai presa. Nas circunstâncias que tem transação penal, são naquela que eu falei de que, por exemplo, a pessoa está plagiando, mas não para fins lucrativos. Então, subtende-se, assim, entre aspas, que é algo mais leve, que não seria
necessário fazer algo tão sério quanto privar a liberdade de alguém e colocá-la em uma prisão. Então, basicamente é isso. Quando trata-se de plágio para fins lucrativos, na maioria das vezes, quando se é provado que o acusado cometeu o crime, ele é preso. Quando não se trata para fins lucrativos, a pessoa está plagiando direitos do autor e de quem são conexos, mas não está voltado para fins lucrativos, a gente sempre cai no GCRIM, né? Porque são situações especiais, a gente tem um rito sumaríssimo e na maioria das vezes acontece a transação penal ou a reparação dos danos da transação penal. Muito dificilmente a pessoa vai dizer, não, eu não quero fazer uma transação penal para chegar a começar a ação penal, o desenrolar da ação penal e no final terminar com a suspensão condicional do processo. Agora, como a Cíntia falou, né, de uma linguagem mais técnica mesmo, e ela mostrou como. Mostrou não, né? Falou que existem diversos tipos e são bem específicos para que possa ser avaliado a maneira que essas pessoas vão ser julgadas. A gente achou legal trazer alguns tipos de plágios mais comuns que você pode encontrar nos mais variados locais, tanto da internet quanto não só da internet, né? Então, o primeiro que a gente resolveu trazer foi a clonagem, que é quando você realmente copia o conteúdo integral, ou seja, uma obra inteira de outra pessoa. E é óbvio, você não coloca os créditos dessa obra. Também tem o mosaico, que é um tipo de plágio onde você extrai o material de diversas fontes, sem colocar fonte e encaixa, tipo, todos os parágrafos juntos. Ou seja, você junta um monte de informação e não dá a fonte de nenhum deles, mas ao mesmo tempo eles se completam. Mas de qualquer forma, você está tirando de várias fontes e não dando da onde eles realmente pertencem. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, galera? O copiar e colar, que é diferente da clonagem. Ele acontece quando você copia trechos de uma obra para encaixar em um artigo ou numa obra maior mesmo. A gente tem o remix, que a gente não encontrou um outro nome, na verdade. Então, estava nas fontes onde a gente procurou. É claro que a gente vai deixar todas as fontes de pesquisa, tudo da onde a gente tirou no nosso Twitter, como sempre, @cyberliterano, a gente vai publicar tudo lá, tá, galera? As fontes da onde a gente tirou, porque a gente não vai plagiar para escrever, para falar esse episódio. Enfim, a hipocrisia, né? Imagina. Então, tem o remix, né, que é basicamente parafrasear vários artigos em um único só, de várias fontes diferentes, sem creditar os donos das obras originais por ter usado esses parafraseamentos, né? A gente também tem a busca e substituição, que é mudar apenas uma palavra ou duas. Geralmente você substitui por sinônimos e acaba colocando lá, obviamente, sem dar os devidos créditos. Isso, galera, muita gente faz, principalmente na faculdade. Então, toma cuidado, não faça isso, não é legal. E, né, a gente tem o famoso autoplágio, que é quando você pega um trabalho, uma obra sua mesmo, e reproduz de novo com outros fins, sem usar as citações do seu trabalho antigo. Não, eu ia falar sobre o autoplágio, né? Existe toda uma discussão, porque, tipo, você copiou de você mesmo, então, tipo, é plágio, porque tecnicamente quem produziu aquele material foi você. Mas ao mesmo tempo você está se copiando com outros fins. Você está pegando uma coisa que você fez, por exemplo, para uma matéria da faculdade e levou para outra matéria da faculdade. Então, tecnicamente, você está sendo desonesto, mas ao mesmo tempo a produção é sua. Então, tipo, sabe, é engraçado a questão do autoplágio. Tem uma coisa aí, né? O famoso, vamos lá, eu quero opiniões. Você acha isso válido, Gabi? Assim, que existe mesmo autoplágio ou não? Cara, eu não sei o que opinar. Eu acho que depende para que fim você tá usando, sabe? Porque eu não sei se o reaproveitamento de. Eu posso estar falando merda, meu Deus, eu vou ser cancelada. Todo episódio é isso. Mas enfim, eu não sei se você pegar uma coisa que você mesmo produziu e você tentar reaproveitar de alguma forma, se for, sei lá, para coisas parecidas, eu não sei se é tipo
tão errado, mas ao mesmo tempo é desonesto com a pessoa que tá recebendo esse trabalho, porque você não fez pra isso, E sabe? você sim, você concorda com isso ou você... Eu concordo com a Gabi. Tem toda uma discussão, né, como ela falou, mas na questão de ser crime ou não, o autoplágio ele não é crime. Porque, como a Gabi já disse, é uma coisa que é sua. Você que produziu. E é o autor, Alguém se autoprocessa. lhe são Fragmentado. cabíveis suas produções. Então, o autoplágio, dentro dessas discussões, ele recai mesmo como questão moral, falta de ética, e também um atraso para as produções acadêmicas, mas crime, nas discussões doutrinárias, ele não é considerado crime. Gente, é muito confuso isso. Quer dizer, faz sentido ele não ser considerado crime, porque ninguém vai processar o outro por ter plagiado a própria obra e a pessoa não vai se processar. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei, eu acho que, dependendo do caso, eu acho que pode ser desonesto não com você, mas para quem você está entregando essa produção. A gente pode ver até a questão de recair numa sanção de uma instituição administrativa de determinada instituição. Por exemplo, se eu vou enviar para uma revista um artigo em que eu estou me autoplagiando, e a revista, com os programas dela, ela detecta que já tem uma produção que também é minha. No caso, ela vai rejeitar, refutar Uhum. esse novo artigo que eu mandei. No caso acadêmico, eu posso, sei lá, zerar a disciplina, reprovar. Eu acredito que as sanções vão estar no âmbito administrativo da instituição ao qual eu esteja tentando me autoplagiar, né? Tentando fazer essa fezinha, vai que cola, vou colocar aqui de novo para tentar ganhar, mas na questão do âmbito criminal não rola, não. Até porque, por exemplo, se você. Essa questão que você falou da revista é muito interessante, porque se você parar pra pensar, a revista tá esperando um material, tipo, meio que exclusivo seu. Tá esperando que você produza pra ela, e não que você pegue um bagulho que você já fez, que as pessoas já leram, e aí, tipo. Então é bem interessante essa questão do autoplágio. Eu acho bem. Assim, engraçado, entre aspas, não é engraçado, mas assim, o tipo de discussão que gera, sabe? É tipo, Sim. como assim, sabe? Que? É questão mais moral, né? A sua moral. Uhum. Você vai fazer sacanagem dessa com a pessoa que tá confiando no seu trabalho, que tá confiando naquilo que você apresenta? E Entendeu? Eu ser acho que com você mesmo. sim, Você não está sim, com produzindo nada, certeza. não. Você só está se enganando. É bem isso. Exato. E Natália, e você, o que você acha? Porque você perguntou dos outros, mas e tu? Amiga, eu concordo muito com você. Assim, eu acho você muito sensata, entendeu? Então, fazer o quê, né? Eu não preciso nem falar, você fala por mim. Enfim, né, gente? É isso aí, a pessoa de Barra das Caras, brincadeira. Ela não vai falar Enfim, para não amiga. plagiar teu discurso, tua fala. Temos uma verdade solta aqui. Enfim, a hipocrisia, a pessoa plagiando a outra pessoa dentro do episódio de plágio. Imagina. Black Mirror. Enfim. Então, eu acho que a Natália falou sobre busca e substituição, né? Que seria aquela coisa de quando você parafraseia algo sem avisar que está parafraseando, né? E aí eu gostaria de falar mais sobre a paráfrase. Primeiro eu vou explicar o que é a paráfrase, para quem não sabe. É um recurso linguístico onde você pega um texto, uma frase, uma ideia, qualquer coisa, e você explica essa coisa com as suas palavras. Para parafrasear alguém, né, ou algo, você tem que ter lido o texto, você tem que ter entendido, né, aquele conteúdo, e aí você pode falar sobre ele com as suas palavras. Porém, se você não avisar que você está parafraseando, é plágio, porque quando você parafraseia, você pega as palavras daquela pessoa, você pega aquela ideia e aí você reconta com as suas palavras. Então, se você não avisar que você está parafraseando alguém, se você não referenciar, por exemplo, o trabalho original dessa pessoa ou alguma coisa, fizer esse tipo de link, né, para quem está lendo, quem está consumindo esse conteúdo, entender que você não é dono daquela ideia, que você não pensou que aquela ideia não é sua, você está sim plagiando o autor, no caso, da ideia original. Tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo de paráfrase, tá? Muitas vezes a gente usa paráfrase também para fazer homenagens,
tá? E aí, o que eu trouxe aqui é um exemplo de homenagem. Eu trouxe um trecho do poema Canção do Exílio, escrito pelo Gonçalves Dias, publicado em 1843, que diz, tá? Eu vou ler aqui os versos. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E o que acontece? O hino nacional brasileiro, que foi escrito em 1909, ele tem uma homenagem ao poema Canção do Exílio, né? Porque afinal de contas o hino nacional brasileiro foi feito para enaltecer aí o Brasil, literalmente, né? E o poema Canção do Exílio também tem essa vibe, né? Essa pegada. Então o que acontece? Tem aquele trecho do hino nacional brasileiro, eu não vou cantar, tá? Eu só vou ler, pelo amor de Deus. Eu ia Que você diz... cantar, eu já estava animada. Ah, pronto, Natália. Canta tu. Eu não. Enfim. Aí ele fala: do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Então você pode ver aqui que ele pega esse finalzinho aqui. Quer dizer, na verdade, ele pega esses 3 últimos versos aqui, né? Porque ele fala das flores, né? Fala dos bosques que têm mais vida e fala da vida tem mais amores. Tá? Mas não é um plágio, porque é uma clara homenagem ao Canção do Exílio. Isso aqui serve para enaltecer a Canção do Exílio, sabe? E não para plagiar, não que o cara do hino nacional falou, putz, agora eu vou escrever isso aqui que eu vou sacanear o Gonçalves Dias. Espera aí. Não, sabe? Ele fez realmente como uma homenagem, porque é um poema que a gente conhece como um poema que foi feito para enaltecer o Brasil, tá? Então, Uma beleza homenagem, diria eu. sim, ficou muito bom. E é engraçado, porque às vezes eu acho que a maioria das pessoas conhecem os dois e às vezes não fazem esse link, que tipo, é parecido, sabe? Justamente porque talvez ali. Porque as pessoas não prestaram atenção, né? Eu mesma, por muito tempo, eu não percebi que tinha essa coisa bem parecida, né? Mas tem. E aí o que acontece, né? O que eu tô querendo dizer aqui? Que você pode sim parafrasear coisas, que tá tudo bem você parafrasear alguma coisa, seja na sua obra, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa que você esteja produzindo, tá tudo bem você usar a paráfrase, mas você tem que deixar claro que é uma paráfrase. Você tem que pôr na referência a ideia original, tá? Justamente para que você não acabe plagiando o trabalho de alguém. Porque às vezes a gente acaba fazendo sem querer, mas é importante que a gente saiba da diferença entre plágio e paráfrase. Porque imagina lá, você tá tentando homenagear a pessoa, e aí vai ver dar tudo errado. Tudo errado. E você fica conhecido como a pessoa que plagiou, a pessoa que você admira. Então tomem cuidado, galera. Sim, gente, imagina que bosta. Então, é tudo. Infelizmente, né? Acho que aí cai muito na falta de informação. Muita gente literalmente não sabe o que é e o que não é considerado plágio. Igual a questão da paródia. Muita gente não sabe a diferença entre paródia e plágio. E não sabe entre paráfrase e plágio. Então, uma coisa que é importante a gente trazer, justamente, para, enfim, se tiver alguém que tá ouvindo que não sabe, agora você sabe. Olha aí. A gente pode falar também da epígrafe. A epígrafe não é um plágio. A definição de epígrafe se coloca como um escrito que se coloca em mármore ou em bronze em alguma tumba em homenagem ao falecido. Há uma epígrafe bastante conhecida que está no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Para o mundo da literatura, quando você começa a escrever um capítulo de qualquer tipo de história e quer referenciar de alguma maneira algum poema, música, livro, filme ou série que te inspirou, é comum que você coloque a frase em questão, seguida do autor, não esqueça, seguida do autor da mesma no começo do capítulo ou dos capítulos de sua história. Isso se chama epígrafe e não é considerado plágio, e sim uma homenagem. Como a Gabi disse, colocando o nome, homenageando, pode totalmente. Já que automaticamente a gente precisa incluir o nome do livro ou do autor de onde tiramos a frase. A gente pode usar também a epígrafe nos trabalhos de conclusão de curso, nos TCCs, nas teses e nas dissertações. A gente pode falar de outra coisa também que não é plágio, que é a citação. Quando feita de maneira correta, não é plágio.
Para isso, a gente tem que seguir todas as normas da ABNT, que é citar entre aspas e sinalizar no início ou no fim a frase, o autor da obra em que ela foi retirada, o ano e a página. Isso, se a gente fizer uma citação direta, vai estar sempre entre aspas, e se for até 3 linhas, passando de 3 linhas, a gente vai ter aquele recuo básico. Se for citação indireta, eu vou fazer a interpretação do que o autor quis dizer e vou dizer o nome do autor e o ano. Não preciso, nessa situação, dizer em que página está, porque eu fiz uma interpretação do que ele disse. Mas se eu peguei tal qual o autor, tenho que colocar o seu sobrenome, o ano da publicação de sua obra e a página em que foi retirado. E acreditem, gente, a Cíntia já fez muito isso. Um pouquinho. Porque todo. Gente, juro, sem brincadeira, todo mês a Cíntia aparece lá no grupo. Gente, acabei de publicar um artigo, não sei o que tem. E aí, gente, Estou vamos ler. fazendo agora. Aí, tá vendo? Inclusive, se vocês quiserem conferir alguns dos artigos da Cíntia, a gente também vai deixar lá no nosso Twitter, a gente, @cyberliterando, né? A gente também vai deixar as redes sociais da Cíntia por lá, para caso você queira bater um papo com ela, porque, né, como a gente já falou e como vocês já devem ter notado, a mulher é um crânio. Queria ser. Um dia chegarei. Ah, pronto. E tem outro caso, né, que muitas pessoas... Porque, assim, o ser humano... Vamos lá, vamos falar do ser humano aqui rapidamente. O ser humano, ele é safado. Então, todo jeito que a pessoa tem de fazer uma merda, né, e não ser pega, elas tentam, né? Então, o que acontece? Existe a questão das traduções. Porque muita gente acha que se você fizer uma tradução de uma obra, né, no caso, sei lá, obra em inglês, você traduziu para o português, você pode simplesmente publicar como se fosse seu e foda-se. Gente, não é assim, tá? Então, o que acontece? Quando você faz a tradução em si, quando você faz ela de forma correta, ela não é considerada plágio, tá? Primeiro, porque o tradutor, né, no caso, a pessoa que está traduzindo, ela precisa dar os créditos ao autor da história, né? E se colocar como o tradutor, porque aí é uma coisa que fica claro o que está acontecendo, de quem que é essa obra e quem que fez essa tradução. Afinal de contas, todos os profissionais envolvidos precisam levar crédito. Só deixa eu ressaltar, Gabi, que aqui no Brasil a gente tem os melhores tipo, a tradução brasileira, seja ela através de série, através de música, através de livro, ela é considerada uma das melhores do mundo. Então, tipo, conheçam seus tradutores, porque boa parte do conteúdo que vocês consomem e gostam vem dessas pessoas talentosíssimas, porque eu falo com muita propriedade. Essas pessoas levam, tipo, muito tempo para traduzir. E elas têm muito trabalho. Não é só chegar e mudar a palavra do inglês para o português ou do espanhol para o português. É, tipo, muito mais complexo que isso, tá bom, gente? Então, tenham respeito por esses profissionais e, por favor, pesquisem saber quem são eles, porque são eles que tornam livros estrangeiros tão incríveis para que você possa ler. Sim, gente, vamos respeitar aí a galera. Mas tem muita gente que faz tradução, tipo, entre aspas, independente. Porque se a obra for de domínio público, você pode fazer, né? Mas ainda assim, não é porque a obra está em domínio público que você pode fazer o caralho da tradução sem avisar de quem que é essa merda. Então, tipo assim, porque muita gente pega e faz, justamente porque está em domínio público, você não precisa, tipo, pedir os direitos para quem é o detentor dos direitos autorais, você não precisa de autorização. Eu só vou explicar brevemente o que é domínio público, tá? Só para quem não conhece, enfim, ou quer saber um pouquinho mais sobre, né? Domínio público são obras que não são protegidas pela lei, ou seja, elas são obras livres, né? Literalmente de domínio público. Você pode traduzir, adaptar, você pode lançar novas edições dela sem precisar pedir a autorização das pessoas que detêm os direitos autorais. Por quê? Porque ninguém detém os direitos autorais. Cada país vai ter a sua lei de domínio público, tá? Cíntia, me corrija se eu estiver errado, em nome de Jesus, tá? Mas aqui no Brasil, as obras passam a ser de domínio público depois de 70 anos da morte do autor, né? No 1º de janeiro do ano seguinte, que completou 70 anos da morte do autor, as obras dele passam a ser de domínio público, tá? Já com filmes,
É quase a mesma coisa, mas a gente vai passar a contar a partir do ano de lançamento do filme, tá? Então, quando completa 70 anos do ano de lançamento de um filme, daqui, tipo, um ano depois, né, no caso, no 1º de janeiro do ano seguinte, ele se torna de domínio público. E isso vale não só para obras brasileiras, no caso, né, para filmes brasileiros, como para filmes americanos, qualquer tipo de filme aqui no Brasil entra nessa regra do domínio público. Mas, enfim, voltando, por mais que sejam obras de domínio público que não tenham direitos autorais, você ainda precisa dizer que você está fazendo, porque uma pessoa ainda produziu aquela obra, sabe? Então, se você vai fazer uma tradução, se você vai fazer uma adaptação, você ainda precisa avisar, gente, estou fazendo uma adaptação, ou então, gente, estou fazendo uma tradução da obra do fulaninho de tal, por mais que ela esteja em domínio público, porque senão você ainda vai estar plagiando alguém, por mais que, tipo, você pode ser que você não sofra nenhuma consequência, né? Você ainda é um filho da puta, tá? Então, pelo amor de Deus, coloquem o crédito das coisas. Gabi, Gente, é porque é um negócio mínimo. Aqui é só uma ressalva, porque aqui a questão dos créditos do autor é na parte financeira, na parte econômica. Então, se eu vou pegar, por exemplo, um livro escrito Chapeuzinho Vermelho, vamos pegar uma história infantil, eu não posso simplesmente pegar Chapeuzinho Vermelho, que está em domínio público, fazer uma cópia, né? Pegar a mesma história, só mudar os desenhos, por exemplo, desenhar, fazer meus próprios desenhos e publicar como se fosse meu e usar como tese de defesa e dizer assim, não, está como domínio público. Não, a questão do domínio público é a questão financeira de eu não ter que mais pagar os royalties ao autor. Eu ainda tenho que dar o crédito, eu não posso sair simplesmente repintando a Baporu e dizendo que não foi mais a Tarsília, e sim que fui eu que pintei, porque já é domínio público. Eu vou sofrer sanção, não exatamente pelos autores, mas para quem pode pedir esse direito, no caso, os descendentes ou ascendentes, se ele tiver. Inclusive tem um rolê, só comentando rapidamente, tem um rolê com as obras do Sherlock Holmes, que é tipo uma confusão, as famílias tira e bota o bagulho dos direitos autorais, aí até esse filme que saiu agora, do Enola Holmes, deu uma M, porque a família não queria deixar sair, aí processaram a Netflix, aí queriam, tipo, um valor X para lançar o filme, porque tava usando o Sherlock Holmes, sendo que, tecnicamente, as obras do Sherlock Holmes, tipo, você pode... Tem uma regra de até quando você pode usar o Sherlock Holmes, mas enfim, é engraçado. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, vale a pena ver essa treta, porque eu achei maravilhosa. Gabi adorando uma treta sempre. Sim, eu vi o título do vídeo do Omelete no YouTube, tava assim, entenda a treta, era alguma coisa assim, entenda a treta por trás do filme Enola Holmes. Eu nem vi o filme Enola Holmes, eu não gosto muito do Sherlock Holmes, mas eu cliquei pra ver a treta por trás do filme. Foi isso. Foi ótimo. Enfim. Essa é minha amiga. Enfim, e aí o que acontece? É muito fácil também, eu não tô falando agora da tradução em si, de você pegar e você ir lá e ter o trabalho de traduzir. E sim, porque tem pessoas que fazem traduções que, quando elas vão traduzir alguma coisa, elas plagiam outras traduções, tá? Calma, parece um pouco complicado, mas é mais simples do que parece. Tipo assim, vamos pegar Romeu e Julieta do Shakespeare, que já está em domínio público há 80 bilhões de anos. Se você vai fazer uma tradução ou uma adaptação, tipo, no caso, uma tradução para o português, tá? Você decidiu que você vai fazer essa tradução, parabéns. Aí, ao invés de você fazer essa tradução, você copia uma tradução que já tem e aí você lança como sua. Isso é plágio da tradução dos outros. Porque quando você traduz, além de ser não deixa de ser uma produção sua, porque apesar de você estar traduzindo uma obra que já foi feita por outra pessoa, você ainda tem o trabalho de produzir essa questão da tradução, de adaptar várias coisas, que uma piada que faz sentido no inglês, por exemplo, mas que no português não faz. Então você tem que adaptar aquela piada para que a obra fique acessível para pessoas brasileiras, né? Então, assim, você não pode pegar a tradução do outro e copiar, porque é plágio, ainda vai ser plágio, ainda que a obra não seja da pessoa que traduziu, ela tá, obviamente, fazendo uma tradução, mas ela possui os direitos daquela tradução que ela fez, então, tipo, ainda é plágio. Gente, por favor, não para de fazer merda, pelo amor de Deus. Porque vocês acontece, que não fazem tá? isso. Tem editora que passa vergonha
Porque ela, ao invés de contratar um tradutor, ela fala, não, kkkk, eu vou pegar essa outra tradução aqui, eu vou publicar como minha, e aí ela toma, enfim, é uma merda judicial enorme, eu só vejo os barracos às vezes. Eu tenho um amigo que ele é mais inteirado nessas coisas, aí às vezes quando a gente vai quando a gente podia sair de casa, em livraria e tal, não sei nem se quando acabar a pandemia vai ter livraria pra gente, eu espero que tenha, e aí às vezes ele a gente tá olhando os livros, aí ele fala assim, ó, essa editora aqui plagiou a tradição de tal, e aí deu uma merda, e eu adoro saber essas coisas, gente, eu acho maravilhoso. Enfim, mas tradução também pode ser plagiada, então, por favor, não plagiem. Não façam isso. Não façam mesmo. Tem tanta coisa. Vocês são criativos, a gente sabe disso. Vocês são inteligentes. Vocês têm capacidade de produzir um conteúdo inédito saído diretamente da cabecinha de vocês. Então, não façam isso. Se vocês não têm, não peguem um dos outros também, tá? Fica aí na tua. E vão fazer outra coisa. Vai arrumar o que fazer. Não tá faltando coisa pra fazer nesse mundo, vou te falar, hein? A está sobre a política. Bom, dando continuidade, a internet facilitou a identificação de possíveis plágios com programas e softwares que ajudam a achar conteúdo online, que é igual ou parecido com o que você coloca na busca. Esses programas inicialmente servem para identificar plágio acadêmico, mas com o tempo, escritores, principalmente da cyberliteratura, passaram a utilizar para verificar se suas obras não estão sendo plagiadas na internet. É muito incomum a gente encontrar, se a gente colocar no Google, programas ou sites gratuitos que fazem uma busca rápida, mas existem programas bem específicos e caros, que são muitas vezes comprados tanto pelas editoras como pelas universidades para fazer uma busca, assim, um pente fino. Para uma universidade de renome deixar passar numa revista científica de Qualis A1 diversos artigos que são plágios. Olha como é que vai ficar o nome dessa revista, dessa universidade. Então, eles se utilizam desse tipo de programa para poder ter certeza de que não estão adquirindo, aceitando esses tipos de arquivos e conteúdos acadêmicos plagiados. Inclusive, eu tenho esse professor que tinha, aliás, porque hoje em dia ele não dá mais aula na minha faculdade. Inclusive, maravilhoso ele, tudo que ele publica. E ele publica muito conteúdo, muito artigo. E a principal coisa que ele fazia quando ele pedia trabalho para a gente eram justamente duas versões, uma versão impressa e uma versão para ser encaminhada via o e-mail dele, justamente para que ele pudesse passar nesses programas. Ele tinha 3 programas diferentes para pegar plágio e, gente, ele pegava, entendeu? Ele pegava toda vez, pegava uma coisinha ou outra. Então, né, aquela coisa, bom senso, galera, bom senso. E lembrando que as pessoas pensam que, mas se der no buscador que é 5% de plágio, o professor vai deixar passar. 5% é plágio. 1% é plágio, 0,5% é plágio. Pode zerar e, por mim, reprovar na disciplina. Eu vou ler aqui o que tem no roteiro e eu acho que é uma frase da Gabi. Vou até dizer de quem é a autora para não dizer que estou plagiando. Falo com propriedade, é a frase da Gabi. É um lixo ter que pagar para descobrir se as pessoas estão te roubando. É um lixo mesmo. Tenho que concordar. É porque é muito sem noção. E assim, eu falei isso porque eu sei que professores usam porque os alunos não têm senso. Você mesmo citou o caso de universidades, né? Enfim, empresas que usam. Mas tem autor que usa, sabe? Tipo, tem autor que usa esses programas para saber se não estão plagiando as fanfics deles, por exemplo. Eu já quase baixei um programa desse. Um amigo meu estava me ajudando. Mas por alguma razão eu desisti. Falei, foda-se. Foda-se. Se as pessoas não têm caráter, a culpa não é minha. Não vou ficar me estressando com isso, não. Não Mas vou ficar assim, gastando dinheiro com isso. Não ganho dinheiro já. Era um gratuito, amiga. Eu realmente não ia pagar por isso. Mas assim, cara, mas aí depois eu parei pra pensar, gente, que bosta. Eu tenho que me sujeitar a essa situação, gastar meu tempo, gastar várias coisas que eu não tenho, tipo, tempo, paciência e tal, pra descobrir. Porque as pessoas são filhas da puta e elas não podem respeitar o trabalho de alguém, sabe? Tipo, mano, eu fico muito revoltada com esse caso, até porque eu já fui plagiada várias vezes. Quem já me conhece de outros carnavais aí sabe a raiva que eu já passei com essa bosta. Então, assim, se você plagia as pessoas, vai se fuder.
Inclusive, Cíntia fanfiqueira, não é à toa que somos amigas, todas amigas aqui. Assim, já escreveu com a gente que eu falo com a Gabi e comigo, com a Natália Freitas e com a Hanna, que é uma outra amiga nossa também, que eu espero que um dia esteja presente no nosso podcast, né? Porque já fizeram, a Natália e a Cíntia já fizeram participação, a Hanna também precisa colar aqui. E outras autoras também. E a gente, infelizmente, teve um incidente muito feio com essa história. Ela acabou sendo plagiada e, tipo, plagiada assim em mais de uma vez. Eu acho que Uhum. A Gabi sabe melhor dessa história. Foi, inclusive, tipo, uma Recentemente. vez, recentemente ainda. A gente estava, porque faz muito tempo que a gente não escreve juntas, assim. Essa história foi escrita em 2015, só para vocês terem uma Sim, noção. E ela já foi plagiada mais de uma vez, mais de 2 vezes. e é coisa assim, do Mais de pessoal várias. chegar mandando mensagem pra gente, falou assim, ó, tá acontecendo tal coisa, e a gente vai ver, e a gente fica tipo, gente, pelo amor de Deus, essa história foi escrita em 2015, pelo amor de Deus, deixa a gente em paz, a gente já falou que a gente não autoriza é, adaptações, e o pessoal continua fazendo isso, então não roubem o trabalho das outras pessoas, não façam isso, não é legal. E Eu o que acho, aconteceu? Pode falar, Cintia. eu acho broxante, além de uma puta dor de cabeça. Eita, pode xingar? Pode. Tu já não me ouviu falar várias palavrões aqui, Cintia? Mas, tipo, convidada, eu não sei, né, se eu posso. Ah, Pelo amor de Deus. Vai, peraí, voltando. Inclusive, eu acho broxante uma puta dor de cabeça você ter que ir lá. Porque a gente já disse, se a gente não tivesse dito, mas a gente deixa bem claro que a gente não aceita adaptações para originais, para outros fandoms, e aí a pessoa vai lá e faz, aí a gente, na boa vontade, porque a gente poderia estar acionando a justiça para não ter mais dor de cabeça do que a gente já tem, a gente vai lá, vamos lá, galera, tira isso daí. A gente fica puto, a gente se rói, quer se matar e matar quem fez isso quando a gente tá no grupo. Só não façam isso, porque realmente é um rolê chato. Um dia a gente pode ficar saturada de verdade e ter que acionar a justiça. Não, e assim, uma coisa que eu acho o cúmulo é como as pessoas que estão lendo a adaptação não autorizada da história dos outros reagem quando a autora é obrigada a excluir ou a própria plataforma exclui depois que a gente denuncia ao fato de que a história foi excluída. Porque no último caso que aconteceu, o que acontece? Gente, foi esse ano, tem tipo, sei lá, 4 meses. Porque eu lembro que adaptaram para um casal de BBB. O BBB acabou em abril desse ano. Então, assim, para vocês verem quão recente foi. Adaptaram para esse casal, não lembro quem é, tem vários casais, vários tipos de sapatão que vocês inventam, mas enfim, era um desses aí que vocês inventaram. E aí, nada contra, tá? Inclusive, adoro. Mas assim, a gente, enfim, foi recebendo mensagem, cada uma recebeu uma mensagem de uma pessoa diferente. Quando as meninas que conhecem a gente, que, tipo, sabem que a gente não permite adaptação, acharam a adaptação. Então, assim, e aí a gente foi lá, tal, exclui, caralho, puta que pariu, de novo essa bosta, vai se fuder. E aí o que aconteceu? Eu fui no mural, porque o que acontece? Quando a gente é plagiado por alguém, eu tendo a ficar de olho no perfil da pessoa ou em possíveis perfis da pessoa. Porque a pessoa tende a fazer de novo. Sabe por quê? Justamente por isso que a gente falou. A gente não faz nada, não acontece nada com a pessoa, então ela vai fazer de novo com outra pessoa, infelizmente. Tá? Então, eu fui lá para dar uma olhada, tipo, ver o que estava acontecendo, o que a safada estava fazendo. E aí publicaram assim no mural dela: nossa, por que excluiu Love Never Dies? Eu estava lendo. Aí alguém comentou: não, porque era adaptação de outra história, as autoras não deixaram e tal, nananã. Aí a pessoa comentou assim: olha que filha da puta. Nossa, é muito triste, porque as autoras não entendem que ela tá divulgando para outro fandom. Meu amor, se eu quisesse que a minha história fosse lida em outro fandom, eu estava postando em outro fandom. Caralho, vai se fuder, não é possível. Sabe? Tipo, não faz o menor sentido esse pensamento. Se eu quisesse, eu tinha permitido a adaptação. E assim, a pior parte não é nem que fizeram a adaptação, assim, no caso, é que nem pediram a adaptação. Sabe? Porque muitas vezes eu recebo várias mensagens de gente falando: pô, tem como eu adaptar tal história? Aí eu explico que eu não permito adaptações, porque dá problema e tal. A pessoa entende e não adapta. Agora, você nem pede para fazer a adaptação da história da pessoa, você pega a história que não é sua, que você não escreveu, que você teve assim, zero capacidade mental de escrever uma história por você, e aí por isso tem que plagiar os outros. E aí, tipo,
você vai lá e faz isso, e aí você ainda fica endossando esse tipo de comentário como se você estivesse fazendo alguma coisa boa pra alguém. As pessoas que querem suas histórias em outros fandoms, elas mesmas postam, elas mesmas adaptam. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, sério, pelo amor de Deus, isso não é um pensamento válido, a gente não acha isso que isso é divulgação, a gente não tá feliz com isso. E essa garota, nesse caso, ela tinha plagiado várias fanfics do Proibidão, tá? Se você sabe o que é Proibidão, você sabe. Se você não sabe, você sabe que a gente não fala disso aqui, né? Mas, Que enfim, a gente não ela quer tinha levar plagiado... processo, inclusive. Exato. Brincadeira. A gente tinha plagiado várias do Proibidão, sabe? Então, tipo, a pessoa, ela já tende a fazer isso, e a nossa amiga Hannah falou que ela já tinha feito outras vezes em outros fandoms lá de K-pop, não sei o quê. Então, assim, você vê que é uma pessoa que não tem nenhuma vergonha na cara, e que provavelmente ela só vai parar quando acontecer alguma coisa séria com ela. Sabe? Tipo, não coisa séria de tipo, ela vai morrer, né? Mas, tipo, coisa séria de tipo, alguém em algum momento vai ter como processar ela e tal. Então, assim, gente, tem um E senso. você, e você como leitor também, não seja como essa menina. Se você tá vendo que a história está sendo plagiada, se você tá vendo que essa, entre aspas, autora tá divulgando uma história que não é dela, e divulgando, né, bem entre aspas também. Ela tá adaptando uma história que não é dela e tá, sabe, e você sabe que a autora original não curte isso, não aprova, não autoriza. Por favor, entre em contato com essa autora, denuncie a história e divulga realmente para ser denunciada, porque não é o trabalho dessa pessoa. Essa pessoa não teve autorização de fazer isso. Então, por favor, auxiliem as suas autoras favoritas, né, online, para que não ocorra isso, que é muita sacanagem, de verdade. Porque isso é um saco. Sim, Gente, é uma história que a gente pariu. A gente passa noites, dias, a gente deixa de pensar em provas, estudos, para pensar em todo o conteúdo da história. Passar horas e horas na frente do computador digitando, digitando, escrevendo, apagando, reescrevendo, quando o computador não trava, tudo dá errado. A história que a gente tinha na cabeça some, volta, a gente briga com o mundo, perde a ideia, volta a ideia, para escrever uma coisa bem legal para vocês, sem estar cobrando, para vir alguém simplesmente copiar, colar e simplesmente trocar apenas o nome do casal. E os seus amigos e personagens afins. Não façam isso, gente. É um trabalho. Eu tenho certeza que quem faz esse tipo de adaptação não gostaria que suas histórias fossem adaptadas sem autorização. Porque a dessa pessoa, maneira, né? exatamente, porque a pessoa teria a ideia, se ela realmente escrevesse, do puta trabalho que é escrever qualquer coisa. Para ter alguém que só pegar e mudar detalhes e tá bom, vou continuar assim, como se não estivesse fazendo nada de errado. Sim, e assim, uma coisa que eu acho é justamente essa questão dos leitores, tipo, ah, mas eu não vou ler a história se não for, sei lá, eu não vou ler a história se não for Larry. Problema seu, minha filha, então você não lê a história, sabe? Tipo, a pessoa que posta a história em um fandom, que, tipo, escreve a história, que posta a história em um fandom, ela tá postando naquele fandom, tipo, ela tem um público ali, e é o que eu falei, se ela quisesse expandir pra outro lugar, ela ia postar em outro lugar, sabe? Sim. Então, assim, não é que, tipo, um leitor a mais, um leitor a menos não faz diferença, não é isso, mas é que, tipo, esse argumento de leitor ou da pessoa que adapta, de tipo assim, mas tem muita gente que não vai conhecer a história, então vai ficar gente sem conhecer a história, caralho. O dia que eu quiser, eu vou lá botar em outro fandom e aí as pessoas vão conhecer esta merda, sabe? Mas não dá para as pessoas agirem dessa forma e terem esse argumento e acharem que só porque é fanfic isso vai acontecer, sabe? Não faz o menor sentido, porque não é assim. Ô, Cíntia, falando nisso, tipo, muita gente fala, né, entre aspas, bem entre aspas, todo mundo acha, na verdade, que a internet não é terra de ninguém, sabe? E nesse caso, por exemplo, agora falando em nome das fanfiqueiras, se alguém plageia a sua fanfic, você pode meter o processo nessa pessoa? Claro, é um direito autoral seu que está sendo violado. Se você escreve uma fanfic, um artigo, uma música, qualquer coisa que você faz que saiu, que é uma propriedade imaterial sua, que você pariu, você gestou por sei lá quanto tempo. Se é seu, você tem esse direito de ter para você, para usufruir com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. No caso da fanfic, é sem fins lucrativos. Então, se alguém vem a violar esse direito, é passível, sim, de sanções, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal. Então vocês ouviram, né, galera? Plagiar fanfic não é brincadeira, viu?
Plágio é Esse, plágio. Seja um sim. fanfic ou um artigo científico. E, né, falando das fanfiqueiras agora, já que a gente entrou nesse tópico e a gente sempre adora entrar nesse tópico nesse podcast, a gente não pode deixar de ressaltar que fanfictions não são plágio, tá, galera? Porque muita gente acha que por fanfics serem baseadas em, tipo, terem determinados personagens de livros, de séries, de filmes, e até cantores e essas coisas, o pessoal acha que pode ser considerado plágio, mas não é. É realmente um gênero textual, então não tem nada a ver isso aí, tá bom? Mas dentro da fanfic, como nós estávamos falando anteriormente, é possível plagiar determinadas coisas. Então tem uma galera aí que, por exemplo, pega um livro, sei lá, vamos, vamos pegar 50 tons de cinza, né? Que é o que a gente sabe que acontece, já aconteceu mais de uma vez. O pessoal literalmente pega a história da E.L. James, né? E só trocam os nomes. Gente, isso é plágio, pelo amor de Deus, não pode ser considerado uma adaptação, porque você não está modificando o enredo, você não está utilizando aquela obra como fonte de inspiração, você está simplesmente trocando os nomes. Isso é plágio, entendeu? Porque você está usando o texto inteiro da autora, uma autora que não é você. Então, é plágio, tá bom? Você gostando ou não, é plágio e vai de frente com as regras de muitos sites. Então, sim, se algum leitor vê alguma adaptação, entre aspas, feita dessa maneira, ele pode denunciar e essa conta pode cair. Com razão, porque é uma adaptação não autorizada. No Spirit, eles removem, eles derrubam a conta. E no Wattpad, eles derrubam só a história. Porque o Wattpad não faz nada direito, né? A gente sabe. Realmente. E lá vamos nós com a Gabi falando mal do Wattpad de novo. Eu já derrubei várias contas no Spirit, porque na época que eu entrei no fandom de Fifth Harmony, as pessoas com as quais eu convivia, eu não vou chamar de amigas. Caso vocês por acaso estejam ouvindo isso, pau no cu de vocês, tá? Que eu convivia no ensino médio, elas liam muita literatura erótica. E aí tinha todos aqueles livros, tipo, da Sylvia Day, da Christina Lauren, da L.L. James, de todas essas autoras aí de literatura erótica. Então, tipo, várias vezes eu ia ler uma fanfic Cameron, e aí eu percebia que era, tipo, um livro da Sylvia Day. E eu ficava, tipo, gente, peraí, calma. Como assim? Ela não tá nem avisando, sabe? E aí, justamente pelo conteúdo sexual, geralmente a história tinha vários likes, vários favoritos, tá? Isso no Spirit, tá? O Wattpad não era muito usado na época, né? Como a gente já falou no nosso episódio 1, né? Explicando fanfics. Enfim. Então, eu sempre denunciava, e aí eu mandava, tipo, geralmente para você denunciar esse tipo de coisa, os moderadores do Spirit, eles pedem o PDF do livro, né, ou pelo menos algum lugar onde você possa pegar algumas frases do livro e você copiar, tipo, falar algumas frases que estão na fanfic, entendeu? Para eles verem que realmente a pessoa copiou e tal. Então, eu já derrubei vários perfis com isso, e assim, toda adaptação que eu vejo que é, tipo, uma adaptação de livro. No Wattpad, você meio que pode fazer isso. Eu não vejo uma moderação que fique em cima, sabe? E eu acho isso erradíssimo, assim. Mas, enfim, tá errado de qualquer forma, tá, gente? E se eu ver, eu denuncio. Vocês que lutam. Certíssima. Eu acabei falando também, né, de você se inspirar. E quando eu falo você se inspirar, galera, pelo amor de Deus, não é você se basear na história, tá? Não é você pegar o plot, modificar um pouquinhozinho assim e falar que é sua, porque isso também é plágio, tá? Porque a ideia não foi sua, então tome cuidado. Sim, e assim, é importante a gente falar sobre aquela questão de, por exemplo, tem uns estilos de fanfics que eles pegam o plot, tipo, do livro, da série, do filme, da merda que for. Eles pegam esse plot e aí eles. Que é tipo o plot inicial. Por exemplo, sei lá, Vampire Diaries. Tipo, você pegou a série lá, e aí que, tipo, é porque a Helena. Eu não lembro mais da série, enfim, a Helena é uma adolescente, conhece o Stefan na escola, tá. Entendeu? E aí, por exemplo, essas fanfics, elas pegam esse plot, mas não necessariamente elas são plágio, porque elas vão dar uma modificada radical. Por exemplo, a Helena, na série, ela é humana, né? A gente tem o Stefan, que é vampiro.
Aí, isso não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus, o nome da série é The Vampire Diaries, tá? Então, o que acontece? Aí, eles dão uma modificada radical no enredo. Por exemplo, troca. E se a Helena fosse vampira e ele fosse humano, sabe? Então, eles pegam o plot, eles se inspiram no plot, mas eles não copiam o plot da série pra poder escrever uma história que é, tipo, igual à série, e aí eles vão lá e colocam uma coisa ou outra diferente. Não, eles fazem mudanças significativas que daqui a 2, 3 capítulos nem parece que era inspirado no plot da série, tá? Então isso não é plágio, mas você, como a Natália falou, se você pegar a história e você copiar e mudar uma coisa ou outra, aí é plágio sim. Toma vergonha na cara, por favor. E uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, mas que é um plágio que acontece muito, é o plágio de mídia audiovisual, viu, galera? Muita gente rouba arte feita por pessoas talentosíssimas, tira os créditos e publica nas suas redes sociais como se não fosse absolutamente nada. Pessoa que faz desenho, que tira foto, que faz montagem, trabalha com design, isso é o trabalho delas. Eles ganham para isso, às vezes eles nem ganham para isso, eles fazem porque eles gostam, e a única fonte de retorno seja nem financeiro, mas seja um retorno virtual no sentido de conseguir seguidores e etc e tal, é feito através da página deles, para mais pessoas conhecerem o trabalho deles. É tirado quando essas pessoas repostam sem a marca d'água, né, que a gente fala, que é o nome ou a assinatura do artista. Então, isso também é uma forma de plágio, gente, você repostar sem dar os devidos créditos. Não, e assim, isso acontece muito com as fanarts, por exemplo, né? Que é tipo um Sim, desenho que você faz do seu artista favorito, sabe? Uma coisa que demora dias para você fazer aquele desenho. Ou então montagens, você pega, faz uma montagem do seu artista favorito em contexto diferente. Tipo, tem gente que gosta de pegar a pessoa e colocar, entre aspas, em diferentes universos. Então coloca assim, ai, se a Lauren Horeg fosse uma personagem da série Dark, como é que ela seria? Eles vão lá e botam ela, tipo, nas roupas, características da série, no contexto. Às vezes eles enchem a pessoa de tatuagens. Ah, se a pessoa fosse meio punk e tal. Por exemplo, tá? Então, o que acontece? Isso também tipo, são montagens, são coisas que a gente faz, tipo, num Photoshop da vida, por exemplo. Mas ainda assim é uma coisa que dá muito trabalho. E não é uma coisa que você pode simplesmente pegar e repostar como se fosse seu, porque não foi você que criou aquilo. Deu pra entender, gente? Pelo amor de Deus. Se não, abre aspas, você é um pau no cu, fecha aspas, abre parênteses, bilhão de R, vírgula, 2020, vírgula, página 4, fecha parênteses. pessoal, se você curtiu esse episódio, por favor, segue a gente nas redes sociais, @cyberliterando. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está em várias redes sociais. E a gente vai postar conteúdo no Twitter, principalmente, das fontes da onde nós tiramos todas as informações desse episódio. Inclusive, vai ter conteúdo exclusivo. A gente queria agradecer a Cíntia por topar fazer esse episódio incrível com a gente, e explicar tantos termos complicados e tantas coisas que a gente tinha dúvida. Então, sim, muito, muito, muito obrigado por você topar. Para quem sabe, a gente está gravando esse episódio mais de meia-noite, tá, galera? Então, ela se disponibilizou, tá aqui, e muito obrigada então, viu, Cíntia? Muito obrigada mesmo. Imagina, meninas, eu que agradeço pelo convite. A gente está gravando esse horário, até por minha culpa, né? Porque era o tempo que eu tinha. Mas, no mais, é uma honra estar aqui participando desse projeto incrível. E vocês são, muito aclamadas. Olha quem fala. É você que é, amiga, pelo amor de Deus. Mas, enfim, muito, muito, muito obrigada por topar, de verdade. Gente, muito obrigada se vocês ouviram esse episódio até aqui. A gente vai deixar todas as redes sociais da Cíntia e alguns artigos dela também lá para vocês lerem. Eu recomendo que vocês leiam, porque é muito, muito, muito aclamado. E também a gente vai. Isso lá no nosso Twitter, tá? @cyberliterando. Tá bom? Vocês têm que acessar lá o Twitter pra vocês acharem todos esses links, todas essas bibliografias, todas essas coisas que a gente coloca. A gente sempre coloca no Twitter. E é isso aí. Se vocês gostaram desse episódio, recomendem para uma pessoa que vocês acham que vai gostar de saber mais sobre plágio, talvez uma amiga sua que é escritora.
né? Ou, enfim, uma amiga sua que está pensando em começar a escrever, mas ela tem medo. Muita gente não publica as coisas que escreve porque tem medo de serem plagiados. Então, às vezes, se a pessoa sabe melhor dos direitos dela e, tipo, do que é o que não é plágio, ela se sente mais segura para fazer isso. E se teve algum corno que já plagiou você, você pega o link desse episódio e manda exclusivamente para essa pessoa que plagiou você, para ela aprender a nunca mais fazer isso. Exato, exato. É porque, assim, às vezes é uma mistura de falta de informação com safadeza, sabe? Na maioria das vezes é safadeza, mas às vezes pode ser realmente falta de informação. Então, se a gente espalhar essas informações, talvez a gente possa, de alguma forma, prevenir isso de acontecer, que seria uma coisa que eu particularmente iria adorar. Porque a gente já passou por isso várias vezes, e de verdade, eu não desejo isso para quase ninguém, tá? Então, ué! Eu vou Se a mentir? senhora diz, assina embaixo. Amo. Então, gente, muito obrigada por ouvirem até aqui. A gente vê vocês sábado que vem e tchau, tchau.